Teleaula Natal. Eu sou o professor Josué, moro na cidade do Natal, dou aula em 3 escolas, José Alves Landim, Irmã Arcângela e o José Melquiades. Tenho 41 anos, tenho cabelo castanho e olhos castanhos. E como nós estamos numa aula de inglês, eu vou me apresentar também em inglês. Hello students, my name is Josué. I am an English teacher in the city of Natal. And I have brown hair and brown eyes, and I am wearing black pants and yellow shirt. My library sign is this, Josué. Nós vamos iniciar a aula de hoje, que tem como título Estratégias de Leitura em Língua Inglesa com foco na disciplina de Ciências. Portanto, nós não teremos parte gramatical nessa aula. Vai ser uma aula de interpretação e compreensão de textos. Bom, como essa aula está com foco na disciplina de ciências, na hora em que a gente vai tentar entender um texto em língua estrangeira, um texto em inglês, por exemplo, já que é o foco da nossa aula, você tem que pensar no seu conhecimento de mundo, o que você entende daquele assunto. E aí, o objetivo principal dessa aula é a gente pensar o que a gente conhece, qual é o nosso conhecimento de mundo dentro da disciplina de ciências. E eu gostaria de, nesse momento, dar a vocês a diferença entre o que a gente encontra no livro de ciências mesmo, aqui no Brasil, e também como ciências é visto dentro dos livros de inglês. Por isso, essas duas palavras, specific e global. A matéria de ciências, nos livros de ciências, ela é vista com pontos específicos, do tipo você estudar o que é um mamífero ou como é as partes internas de um peixe, coisa que a gente não vê dentro dos livros de inglês. Como a disciplina de ciências é visto nos textos dentro do livro de inglês, abrangendo coisas globais do tipo preservação, do tipo meio ambiente, coisas como a gente tem visto no jornal, como a queimada da Amazônia, são assuntos mais globais. Então, na hora que você pegar um texto de ciências dentro de uma prova ou dentro de um livro de inglês, ele vai estar abrangendo assuntos globais e não assuntos específicos. Para isso, nós vamos ver algumas estratégias de leitura que, inclusive, na aula 3, a professora Neide ela já explicou. Então, eu vou revisar de uma forma prática, porque nós vamos precisar. Mas, se vocês reverem a aula 3, vocês vão compreender melhor com a explicação da professora Neide. O que seria o skimming? Passar levemente sobre a estratégia de leitura skimming, e que nós vamos precisar nessa aula, consiste em uma rápida e superficial olhada no texto. Nessa hora, você, leitor, deve atentar-se para as pistas tipográficas, números, datas, gráficos, figuras e fotografias, para você buscar no seu conhecimento de mundo o que você entende daquele assunto. Passando para a segunda estratégia, que eu também vou falar aqui de uma forma prática, sucinta, como uma revisão, é o scanning. Scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto, em busca de informações específicas, quando se deseja encontrar um determinado significado ou palavras-chave e informações em particular. Nós vamos analisar 2 textos de ciências nessa aula de hoje e nós vamos também fazer com esses 2 textos o scanning, procurar palavras específicas para confirmar se o assunto que nós vimos no skimming, se o assunto é aquele mesmo. E outra coisa que também ajuda o aluno a entender um texto em língua estrangeira é exatamente as keywords, que são as palavras-chave. E aí nós vamos encontrar nos textos e que vai ajudar você a compreender melhor esses 3 tipos. As palavras cognatas, que vocês também já viram em aulas anteriores, palavras conhecidas no âmbito escolar e palavras e expressões globalizadas. Eu vou fazer uma breve revisão das 3 agora, porque nós iremos aplicar nos 2 textos de ciências. Primeiro,
palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que se parecem em duas línguas. No nosso caso, em português e em inglês. Vocês têm aí os exemplos banana, que é banana, future, futuro, human, humano, important, importante, positive, que é positivo, e television, televisão. Essas palavras que se parecem com o português, chamadas de palavras cognatas ou transparentes, ela vai ajudar você a entender o texto que você está tentando interpretar. O segundo tipo são as palavras conhecidas no âmbito escolar. Elas não são palavras cognatas, elas não se parecem com o português, mas desde o sexto ano que vocês têm contato com essas palavras. Então, um aluno de nono ano sabe muito bem quais são os pronomes, que eu coloquei 5 como exemplo aí: I, you, he, she, it. Expressões como good morning, good afternoon, good evening, goodbye, que vocês conhecem também, e que encontra facilmente nos textos. Os verbos, eu não vou dar uma lista de verbos agora, mas eu coloquei 3 exemplos aí: love, play e drink, que eu sei que um aluno de nono ano conhece, mesmo essas palavras não sendo cognatas. Animais, que tem aí como exemplo dog, cat, fish. Cores, orange e yellow e muitas outras cores. Os números vocês também conhecem. Então, mesmo as palavras que não são cognatas, também, essas palavras conhecidas no âmbito escolar, vocês conseguem entender dentro do texto. E o último exemplo são palavras e expressões globalizadas. O que são isso? Além das palavras transparentes, que são as parecidas com o português, e as que vêm nos livros e nos exercícios que vocês estão acostumados a fazer, essas expressões, mesmo quem não estuda, conhece porque ela está no dia a dia da sociedade. Vamos ver alguns exemplos? Assistir a um show de rap. Essas palavras show e rap, elas são palavras globalizadas. Todo mundo sabe o que significa. Tem sorvete do freezer. Freezer é uma palavra também que você, com certeza, que está assistindo a aula, sabe o que significa. Mais exemplos. Esse game é demais. Você conseguiu fazer o download do arquivo? Ganhei um smartphone novo. Qual a senha do Wi-Fi? Vamos ao shopping? Não gosto de ketchup. Note que essas palavras elas não são palavras transparentes, palavras cognatas, e também elas podem estar no âmbito escolar ou não nos livros, mas mesmo assim, pelo fato de elas serem globalizadas, você com certeza vai reconhecer e entender o que elas significam em um texto em inglês. Muito bem, nós vamos iniciar agora a análise do primeiro texto de ciências e nós vamos começar com o skimming. Vamos analisar esse texto que está na tela agora. O skimming seria você olhar para essa imagem e tentar entender, mesmo sem ter lido ainda o texto, do que é que se trata o texto. Certo? Então, olhando pela imagem, o que seria você trabalhar o skimming? O assunto ou vai estar falando sobre plantas e flores, jardim, ou vai estar falando especificamente do inseto que está aparecendo aí, abelha, ou o assunto vai estar trabalhando a relação entre o inseto com as plantas, que no caso aí da abelha e das flores, seria a polinização. Isso que eu acabei de fazer seria o skimming. Eu não li o texto ainda. Mas pela imagem, você tem como começar a buscar o seu conhecimento de mundo em relação a esse assunto. O que é que eu entendo de abelha, o que é que eu entendo de jardim e o que é que eu entendo de polinização? Nós vamos, nesse momento, assistir a um vídeo que seria basicamente o que a gente tem que fazer dentro da nossa cabeça, buscando o nosso conhecimento de mundo.
Considerem esse vídeo como uma viagem dentro da nossa cabeça para analisar exatamente a imagem, o skimming. Agora nós vamos utilizar dentro desse texto a segunda estratégia, que é o scanning. O scanning, você vai procurar, passando o olho rápido nesse texto, palavras e pontos específicos para confirmar se o que você viu no skimming, se o que você analisou da imagem é o assunto mesmo do texto. E olha que a gente nem leu o texto ainda. Então, se você passar o olho em cima desse texto, você vai encontrar essas três informações de vermelho. Bees, que é uma palavra conhecida, principalmente por causa desse filme Bee Movie, que foi lançado. No caso aí, nós temos abelha, a confirmação de que o assunto fala sobre inseto. Nós temos a palavra flower, que também todo aluno de nono ano conhece, que é flor. E a terceira informação do scanning, que seria new plants. Essa palavra new também é muito conhecida. Todo jogo de videogame que você for iniciar tem lá new game, novo jogo. Então aí tem novas plantas. Mesmo sem ter lido o texto, o scanning mostra que com essas três informações você confirma o que você buscou na sua cabeça no skimming. O texto fala sobre abelhas, fala sobre flor e fala sobre a relação entre os dois, que é novas plantas. Então, pelo scanning, a gente confirma que o assunto realmente é a polinização de abelhas. Agora nós vamos fazer a leitura desse texto em inglês. Bees are very important insects through the nature. They take the pollen from one flower to another, and then new flowers can be born, creating new plants. But not only that, bees are very important insects to us, the humans. They produce a very sweet product we call honey, and it is good to our health and body. Então, eu acabei de fazer a leitura do texto completo. Vamos, como alunos do nono ano, entender usando as estratégias. E nós vamos começar com as palavras cognatas. Que palavras cognatas a gente encontra nessa primeira linha? E em destaque, em vermelho, já estão aí três. Important, insects e nature, que são palavras em inglês que se parecem com o português. Um aluno de nono ano não tem dificuldade em entender essas três palavras. Vamos agora, no segundo parágrafo, encontrar as palavras apenas as palavras cognatas. Mesmo que você conheça as outras, vamos analisar apenas as cognatas. No segundo trecho, nós temos pollen, flower, flowers, creating e plants. Todas essas palavras são cognatas parecidas com a nossa língua, a língua portuguesa. Passando para o próximo parágrafo, nós temos aí important, insects e a palavra humans, que também são palavras transparentes. E agora, no último parágrafo, nós temos as palavras produce e product, que eu não vou dizer em português o que é, porque elas são transparentes, elas são cognatas. Dá para vocês entenderem. Agora eu vou apagar todas as palavras que não são cognatas, as palavras em preto, e vamos ler o texto apenas com as palavras que são cognatas. Nós temos aí importantes insetos, natureza, pólen, flor, flores, criando plantas, importantes insetos, humanos, produzem produto. Apenas com essas palavras, você já conseguiu com certeza entender o grosso do texto. Mesmo que você não conhecesse nenhuma outra palavra, você conseguiria responder questões em prova baseando-se apenas nas palavras transparentes. Mas nós não vamos parar só nas palavras cognatas. Vamos agora reanalisar o texto usando as palavras que são conhecidas no âmbito escolar, que um aluno de nono ano deve conhecer. No primeiro parágrafo, de azul, nós temos bees, não é uma palavra transparente, mas ela é conhecida pelos alunos, que é abelha. Are, que é o verbo to be, todo aluno de nono ano sabe o que significa are, são. Very também é uma palavra que em todos os livros, desde o sexto ano, você encontra como sendo muito. To, que significa para. Praticamente em todas as frases do inglês que você estudou até agora, essa palavra aparece. The, que é a palavra a ou o artigo definido. They, que é o pronome eles, também um aluno de nono ano conhece todos os pronomes. De novo, na frente da palavra pollen. From, que é a palavra de, da frase I am from Natal, coisa que vocês viram no sexto ano.
One, que é o número 1. To, de novo, para. And, que é a palavra e. Não tem como um aluno do 9º ano não compreender essa palavra and. New, que não é transparente, mas é uma palavra do âmbito escolar, nova. E can, que é o verbo poder, o verbo conseguir. E a palavra new, de novo, na frente de plans. Vamos agora ver palavras que também são conhecidas no âmbito escolar no segundo parágrafo. Elas ficarão na tela marcadas de azul. Bis, novamente. Are, que significa são. Very, muito. To, para. De, o ou a, o artigo. They, reaparecendo, que são o pronome eles. A, que é o artigo indefinido I have a dog. Eu tenho um cachorro. Aí o a. Very, que significa muito. E nós temos aí, no início da última frase, o i, que é o pronome nós. E essa sequência de 5 palavras que também o aluno de 9º ano conhece. And, e, it is, ele é. Good, que significa bom. To, para. And, que significa e a palavra body, que com certeza no 6º e no 7º ano vocês estudaram as partes do corpo em inglês. Vamos reler esse texto usando apenas as palavras transparentes e as conhecidas no âmbito escolar. Abelhas são insetos muito importantes para a natureza. Praticamente a frase toda compreendida. Elas, alguma coisa, professor, essa palavra take eu não estou conseguindo entender não no texto. Então pule essa palavra take e vamos continuar lendo. Elas, alguma coisa, o pólen de uma flor para... Professor, essa palavra aí, de preto eu também eu nunca vi não. Ela é nova para mim. Tá, tudo bem. Vamos compreender o geral do texto, voltando para o início dessa frase e pulando essa palavra. Elas, alguma coisa, o pólen de uma flor para... E, outra palavra, né, digamos que você não conheça, novas plantas, novas flores podem... E travei de novo. Criando novas plantas. Ó, professor, essas 4 palavras aí na frase 4 eu não conheço não. Tudo bem, então vamos pular. Abelhas são insetos muito importantes para... esse US, professor, também não sei. Muito bem, pula. Você não conseguiu compreender? Pula. Os humanos, eles produzem o quê? Essa palavra eu não conheço não. Um produto, alguma coisa, que nós chamamos de alguma coisa, e ela é muito bom para... Essa palavra aí, health, eu também é a primeira vez que eu estou vendo. Bom, ele é bom para o corpo. Está vendo que mesmo sem compreender o texto completo, mas o assunto do texto, para responder questões em uma prova, deu para entender. Agora nós vamos, digamos que, forçar a barra em 2 palavras, que ela vai estar aí de verde na tela, que você pode induzir pela frase, mesmo não conhecendo. Na primeira e na segunda frase, abelhas são insetos importantes para a natureza. Eles, o pólen de uma flor. Eles, o quê? Mesmo que você não conheça essa palavra take, mas dá para induzir que eles levam. Eles conduzem. Muitas palavras que vocês não entenderem, que não forem cognatas ou que elas não estejam no âmbito escolar, pela frase... A lacuna que ela vai estar preenchendo, você consegue em português entender e você vai ter que forçar esse seu entendimento em várias palavras, para completar frases que você está entendendo pela metade em português. Então elas, as abelhas, levam o pólen de uma flor para... Sim, professor, essa palavra eu não conheço, mas se você relacionar com o contexto da frase, você vai entender que essa palavra another significa outra. Elas levam o pólen de uma flor para outra, novas flores, alguma coisa, certo? Então, mesmo que você não tenha entendido o texto todo, mas com certeza a sua compreensão desse texto de polinização chegou a 90%. Ah, professor, você é professor de inglês, você conhece. Não, um aluno de 9º ano, ele consegue fazer isso que a gente acabou de fazer usando o skimming, analisando a imagem, usando o scanning, e também usando as palavras cognatas, as palavras conhecidas de um âmbito escolar, expressões globalizadas, você consegue ter a compreensão do texto, sim. Concluindo o primeiro texto de polinização, nós vamos iniciar o segundo texto, e eu gostaria de mostrar 3 pessoas agora, 3 celebridades, apesar de que nessa aula eu só vou citar a terceira. Essas pessoas são pessoas que criaram textos que ficaram conhecidos mundialmente.
Essa menina que vocês estão vendo aí, Malala, ela é paquistanesa e ela defendeu mundialmente um texto que fala sobre a educação de crianças em países que são proibidos. E o segundo que vocês estão vendo aí, o cantor e dançarino Michael Jackson, em muitas das músicas dele, ele defende a natureza, como por exemplo, na música Heal the World, que ele fala também que nós devemos preservar a natureza. Mas o texto que nós vamos analisar agora, o segundo, e nós vamos analisar de uma forma mais rápida, é desse rapaz lá do Richard Williams, conhecido mundialmente como Prince E.A. Ele participou de um Poetry Slam. O que é isso? É um concurso de poesia onde você tem 3 minutos para expor um problema mundial e uma solução sugerida por você em cima daquele problema. E aí ele criou um poema chamado Dear Future Generations, que fala exatamente sobre preservação, sobre um assunto que está dentro dos livros de ciência. Nós estamos trabalhando a compreensão de textos dentro da disciplina de ciência, né? Então nós vamos analisar agora o texto desse rapaz, Prince E.A. Eu vou colocar ele no cantinho da tela para vocês continuarem vendo a imagem do autor. Esse texto correu o mundo e eu vou fazer agora a leitura sem tradução do texto dele. Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say sorry. Sorry, we left you with our mess of a planet. Sorry, we used nature as a credit card with no spending limit. Sorry, we poisoned the oceans so much that you can't even swim in them. Sorry about our mindset, because we have the nerve to call this destruction progress. It is our only home. We are a part of nature. If we don't all work together to save the environment, we will be equally extinct. Sorry. Calma que nós vamos ver parágrafo por parágrafo, incluindo a parte do português também. Vamos começar com o primeiro parágrafo. Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say sorry. Como um aluno de nono ano conseguiria compreender esse primeiro parágrafo? A palavra dear é conhecido em todas as cartas que você for escrever, querido ou querida. Future generations são palavras cognatas, que dá para entender também. As próximas duas palavras, I think, pronome eu e o verbo achar, também um verbo extremamente conhecido no nono ano. I speak também, eu falo. E aí nós temos a palavra transparente rest e I say, que significa eu digo. Também a palavra sorry, que significa desculpa. Só com essas palavras nós conseguimos chegar à conclusão. Queridas futuras gerações, eu acho que eu falo pelo resto de nós. Quando eu digo desculpas, ele inicia o texto pedindo desculpa por alguma coisa que ele vai sinalizar que seria o problema. Aí ele começa aí, pedindo desculpas. Sorry, we left you with our mess of a planet. Sorry, desculpas. We, o pronome nós. Left, o verbo deixar. E o pronome você. Eu estou falando palavras que um aluno de nono ano conhece. E a última palavra, planet. Então ele está pedindo desculpa porque nós deixamos para vocês um planeta alguma coisa. Com certeza essa palavra mess é uma palavra negativa, uma palavra ruim. Ele não está pedindo desculpa por estar dizendo a você: eu peço desculpas por ter deixado o planeta lindo para você viver nele. Então com certeza essa palavra é uma palavra negativa. No segundo parágrafo ele diz: sorry, we used nature. Palavras que um aluno de nono ano consegue compreender. Desculpa, we, nós. E used, usamos. Nature, uma palavra cognata, natureza. As a credit card. Qual aluno não consegue entender cartão de crédito, já que são palavras cognatas? E aí, no spending limit, um cartão de crédito sem limites. E aí, mesmo que você não tenha entendido todas as palavras, a conclusão do que ele está dizendo é: desculpa por nós termos deixado vocês com um planeta bagunçado. A palavra bagunçada aí seria o difícil de você entender, mas com certeza numa prova, se viesse lá as opções,
Desculpa por nós termos deixado vocês com um planeta belo, lindo, bagunçado, ou um planeta verde. Com certeza seria uma palavra negativa, seria representado pela palavra bagunçado, porque ele está pedindo desculpas. E a continuação, no segundo trecho, desculpa se usamos a natureza como um cartão de crédito sem limite. Quer dizer, todo cartão de crédito você só pode usar até um limite, mas a natureza está sendo destruída pelo homem sem controle. Continuando a interpretação do texto. Sorry we poisoned the oceans so much that you can't even swim in them. Pessoal, duas palavras aí faz você entender o contexto e o texto. A palavra oceans, que é a palavra oceanos, os mares, e a palavra swim, o verbo swim, que todo mundo conhece. Então, mesmo que você não entenda todo o resto da frase, como ele está pedindo desculpa, ele está falando dos oceanos e está falando com certeza pelo quente, que está ali na negativa, que nós não podemos nadar nesses oceanos, por algum motivo que ele está se desculpando. Então, a conclusão dessa frase seria: desculpa termos envenenado ou poluído os oceanos de forma que vocês nem podem nadar neles. Mesmo que você não consiga interpretar da forma como eu estou interpretando, mas dá para entender o contexto. Então vamos para o próximo. Sorry about our mindset, because we have the nerve to call this destruction progress. Nós temos aí palavras, também cognatas, que ajudam a entender esse texto da disciplina de ciências. Desculpa sobre alguma coisa, essa palavra mind, que significa pensamento, mente. Esse cause é a redução da palavra because, porque. We have também um aluno de nono ano consegue entender, nós temos. We have a house, nós temos uma casa. Então, porque nós temos alguma coisa. E aí nós temos as últimas três palavras. This, que significa esse ou essa. Destruction, que é cognata, destruição. E progress, que também é cognata, progresso. Então, o que é que ele está querendo dizer com esse trecho? Desculpa o nosso modo de pensar por termos a coragem de chamar essa destruição, no caso da natureza, chamar essa destruição de progresso. Com essas palavras cognatas e essas palavras do âmbito escolar, dá para entender o que ele está querendo dizer. E aí ele começa agora, já que ele concluiu os pedidos de desculpa mostrando o problema, ele agora vai para a solução. It is our only home. It is, ele é, esse ele é se referindo à destruição, ao planeta que nós estamos destruindo, e home, que significa casa, também palavra conhecida. Essa próxima frase eu acredito que dá para entender completa. We are a part of nature. Nós somos parte da natureza. Um aluno de nono ano consegue compreender todas as palavras dessa frase. Continuando agora no segundo parágrafo. If we don't, quer dizer, se nós não alguma coisa, o work é um verbo conhecido para os alunos do nono ano, que é o verbo trabalhar. Together tem aluno que conhece, aluno que não conhece, mas é a palavra juntos. Save é uma palavra cognata, salvar. Environment pode ser uma palavra difícil. Eu vou até pular essa palavra. We will be extinct. Nós seremos extintos. E essa palavra environment, pelo contexto, dá para induzir que nós devemos salvar alguma coisa, se não seremos extintos, salvar a natureza. Então, a conclusão dessas duas partes é: ele, o planeta, é a nossa casa, somos parte da natureza. Se não trabalharmos juntos pelo meio ambiente, também seremos extintos. E aí a última palavra do texto, que ainda não está traduzida, que ele conclui lamentando, sorry, eu faço questão de colocar ela do lado da de inglês, em vermelho, em destaque. Ele conclui o texto dele pedindo desculpas pela destruição do planeta. Então nós vimos esses dois textos de ciências, como usando skin, scanning, palavras cognatas, palavras do âmbito escolar, expressões globalizadas, como você aos poucos vai conseguindo entender a interpretação dos textos de ciências. E muitos desses textos, falando sobre temas polêmicos e globalizados, você vai encontrar nas provas que aparecerão à frente, o ano que vem. Então nós estamos concluindo essa aula. Até a próxima aula.